Esse é um vídeo de utilidade pública para ajudar as pessoas que estão com dificuldade em diagnosticar uma dor no joelho. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda da Mata, sou fisioterapeuta, especialista em biomecânica, neurologia e em ergonomia pela UFRJ. E para vocês que curtem esse tipo de vídeo baseado em ciência, já curte aqui, se inscreve no meu canal e envia para pessoas que vocês acham que precisem dessa informação. E no Instagram também posto conteúdos diariamente e nos relacionamos um pouco mais de perto. Sabendo que toda lesão de joelho, se não tratada, nós desenvolvemos uma artrose, é importante ressaltar que até 2050 nós vamos ter um aumento de 15% da artrose na população mundial. Para nós falarmos de joelho, ao contrário das outras articulações, ela é a mais inervada do corpo. Por isso que a gente sente dor a qualquer alteração. E isso nos permite, primeira coisa, a identificar aonde é o nosso problema. E 2, a interromper, através de um bom tratamento, a progressão da nossa doença, salvando essa articulação de uma artrose futura. Então, vamos mapeá-lo e entender o que pode acontecer em cada uma das suas regiões. A patela é o centro do joelho. Tudo que tiver acima da patela é suprapatelar. Abaixo da patela é infrapatelar. Na lateral, onde nós temos esse ossinho, é lateral, e do outro lado oposto é a região medial. Vamos começar falando sobre a região central. Nessa região, a doença mais comum é a condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem que fica dentro dessa região. Se você tiver mais interesse, nós temos um conteúdo no Instagram falando profundamente sobre esse assunto. Vocês sabiam que a condromalácia é um tipo de condropatia? E olha que interessante, a gente consegue estabilizar essa doença, mas ela é muito negligenciada por ser comum. Como a gente pode fazer para que ela não chegue ao grau 4 e fique irreversível? Quando ela começar a aparecer seus sintomas, dor ao levantar, a subir escada, descer uma rampa, a gente deve pensar na prática de atividade física, no alinhamento biomecânico feito por um bom fisioterapeuta e uma alimentação correta para que você consiga estabilizar a progressão dessa doença. Existe também nessa região central uma dor referente a uma condropatia troclear. É muito comum e muito encontrado às vezes tanto a patelar como a troclear juntos. Quando a gente consegue alinhar esse joelho e colocar ele em oposição, ao invés de estar gerando impacto, ele virar uma roldana, a gente consegue frear a progressão dessa doença. Indo para a região suprapatelar, nós vamos falar da tendinite quadricipital. Ela se encontra a dor nessa região superior. E olha, quando nós falamos de uma tendinite, nós temos que entender que nesse caso, os tendões estão exercendo uma função que não é feita para que eles exerçam, é feita para que o músculo exerça. É bom que a gente traga uma metáfora para a gente trabalhar. Quando a gente sai para remar, que então os remadores estão remando. Quando um remador não rema direito, o que acontece com o remador que rema direito? Ele acaba se sobrecarregando. Então, quando um tendão começa a ter uma lesão ou começa a ter uma inflamação, significa que esse músculo, quadríceps, está trabalhando de maneira equivocada e que ele está precisando, portanto, ser realinhado, ser reintegrado a uma biomecânica correta. Um músculo muito forte, mas ele não podendo ser ajudado por outros músculos que estão dentro desse conjunto de equilíbrio mecânico, a gente acaba fazendo com que o tendão sofra uma lesão. E às vezes essa lesão só é corrigida com uma intervenção cirúrgica. Lembra do caso do Everton Cebolinha, que não foi o tendão quadricipital, mas foi o tendão de Aquiles, outro tendão extremamente forte, que rompeu. São pessoas muito fortes, atletas de alto rendimento, que sobrecarregam esse conjunto muscular. E olha, o músculo ele é mais forte do que o tendão. Se a gente exagerar nesse treino, acaba rompendo. Se esse tendão estiver pedindo ajuda, a gente precisa olhar esse atleta ou essa pessoa de maneira global.
Aí sim a gente consegue fugir de uma tendinite. Outra lesão que pode atingir essa região suprapatelar é a inflamação da plica. A inflamação da plica, quando vem uma dor medial, é mais comum, porque a plica é aonde a gente produz o nosso líquido sinovial. E às vezes, com uma mecânica errada, a gente inflama demais essa membrana e ela começa a doer. É muito negligenciada porque não aparece nos exames radiológicos. Então, às vezes, o atleta ou você que está começando um treino começa a sentir uma dor superior, medial, e é a plica inflamando. Basta alinhar o seu joelho, tratar dessa lesão, que ela some, desaparece. Ainda na região suprapatelar, nós temos as dores de crescimento nas crianças, gente. Só que essas dores de crescimento na região suprapatelar, é imprescindível que você leve o seu filho a um médico, a um ortopedista pediátrico, porque nesse local pode ter uma dor por crescimento, ou pode ter o aparecimento de câncer ou tumores benignos. E os benignos são de extrema importância você diagnosticar precocemente, porque o benigno pode ser uma dor que você esteja te alertando, mas ele pode se espalhar e degrada essa articulação de uma violência que você depois não consegue mais recuperar o seio articular. Partimos então para a região infrapatelar. Nela nós podemos perceber a inflamação do tendão patelar. E olha, é muito comum nós encontrarmos a tendinite do saltador. Nesse momento, são crianças extremamente ativas, praticando esporte, e nessa maturação desse sistema ósseo, elas geram um biquinho na patela. A patela é um osso que vocês podem perceber que ela faz um triângulo na base, aqui ó. Ela é um pouco triangular. E quando essa criança tem uma predisposição a que esse osso fique mais plástico, acaba esse biquinho aumentando. Quando esse bico aumenta demais, nós podemos fazer uma inflamação nesse tendão patelar. Nesse caso, a gente, quando observa uma pessoa adulta com esse tendão e esse biquinho da patela, nós podemos perceber fragmentos da patela dentro dessa articulação, desse momento onde o tendão se articula com a patela e com a tíbia. Isso vai inflamando esse tendão até ao ponto de haver a ruptura do tendão. Então, se a gente se depara no nosso consultório com um cliente que ele é um atleta de alto rendimento e traz essa lesão, é indicado cirurgia para a gente reconstruir esse ambiente e ficar livre desse osso, fragmento que está ali atritando. Caso seja um atleta amador e que esteja só praticando o seu esporte, a gente vai realinhar esse joelho e tratar conservadoramente. Um caso muito conhecido que traz essa lesão é do Ronaldo Fenômeno, que ele veio de criança, adquiriu essa inflamação e quando foi descoberto, ele já era um atleta de alto rendimento, não foi feita essa limpeza desses fragmentos ósseos e acabou fazendo a lesão que vocês viram. Um músculo ficar mais forte do que o próprio tendão e romper. Falando ainda na parte infrapatelar, nós podemos desenvolver a doença de Osgood-Schlatter. Ela já é um pouquinho mais abaixo, onde você tem uma proeminência óssea da sua tíbia. Aqui, ó, bem nessa região, perto abaixo do seu joelho. Normalmente encontramos em crianças e adolescentes. O fragmento pode saltar e esse ambiente fica muito inflamado. Nesse caso, é importante que a gente vá a um ortopedista e ele veja se é necessário fazer um procedimento cirúrgico para retirada desse fragmento. Mas caso você esteja só inflamando e possa ser ajustada a sua mecânica, a gente consegue resolver com tratamento conservador, mas quanto mais cedo, melhor. Agora nós vamos falar as dores que acometem a região interna e medial do joelho. A tendinite do colateral medial, ela acontece quando a gente tem uma mecânica alterada desse joelho. Através de um erro da mecânica do nosso quadril, do nosso quadríceps e dessa musculatura posterior de coxa, a gente faz com que esse joelho perca a oposição. Existe um excesso na compressão lateral e um bocejo na parte interna do joelho. Essa lesão é muito comum com o joelho em valgo. A gente tem a perna chamada perna em X. Quando a gente não tem
essa articulação estável, a gente faz um joelho em valgo, estressando esse ligamento que está por aqui. E esse menisco, quando o quadril corrige e a relação do pé também corrige, toda essa relação aqui melhora. Existe a lesão aguda do ligamento colateral medial e ela normalmente é traumática. Tem de grau 1 ao grau 4, sendo que do grau 1 ao grau 3 a gente corrige mecanicamente. Se caso nós tivermos o grau 4, ele não avulsiona o menisco, mas é necessário uma correção cirúrgica. Continuando na região interna, nós podemos ter a lesão do menisco medial. Essa lesão existe de dois modos. Um é quando você tem uma mecânica muito alterada e vai desgastando esse menisco a ponto até de gerar uma artrose. A correção é simples, é biomecânica, feita por um fisioterapeuta. Outra é uma lesão aguda, quando você está treinando, jogando bola, basquete e faz uma lesão nesse menisco. Em ambos os casos, se você faz uma lesão na área vermelha, o tratamento é conservador e esse menisco se regenera. Agora, se a lesão é na área branca, esse tratamento é já tratamento cirúrgico, também com correção biomecânica no pós-cirúrgico. Partimos agora para a região interna do joelho, próxima ao tendão patelar. Aqui nós podemos sentir uma lesão da plica subvial. Dá para entender que a plica subvial ela aparece aqui nessa região, mais comumente aqui e aqui também. Só que a plica é um tecido que fica por debaixo dessa estrutura cartilaginosa e ela vai ser comprimida mecanicamente e assim gera uma inflamação. Nós podemos corrigir, esse tratamento não é um tratamento difícil, mas a gente tem dificuldade de achar o diagnóstico, porque os médicos não conseguem identificar nas imagens que vêm dos laboratórios. Aí a gente corrige mecanicamente. Caso ela esteja muito inflamada, a gente pode fazer com que um ortopedista trabalhe aqui com uma infiltração guiada por um ultrassom. E também, se essa plica ficar muito fibrótica, aí existe a possibilidade de retirá-la. Ainda na parte interna, nós temos a tendinite da pata de ganso. Ela pode começar com uma bursite nessa região. Nós encontramos os 3 músculos que ficam inseridos, formando uma imagem de pata de ganso. Essa musculatura, quando começa a gerar uma inflamação, é porque o conjunto que sai dessa biomecânica do tórax, quadril, joelho e pé não estão conseguindo se conectar ativamente. Essa musculatura ou fica ausente na sua movimentação e sobrecarrega esses tendões, são eles grácil, semitendíneo e o sartório, ou ela fica excessiva. Então, minha gente, esse caso, esses músculos são flexores do joelho, são rotadores internos do joelho e rotadores externos do quadril, são super importantes. É necessária a correção biomecânica. Ainda na parte interna, podemos ter a lesão do ligamento cruzado anterior, muito comum em 2 casos. O primeiro são as pessoas que começam a praticar esporte, que precisa de desaceleração, e esse conjunto muscular que controla a relação do tórax, quadril e joelho não estão ativados de maneira correta. Então acontece em alguns momentos que esse ligamento ele pode sofrer uma lesão, seja ela parcial ou total, e ele é conectado ao menisco medial. Então, em alguns momentos, nós temos a lesão do ligamento parcial e uma lesão meniscal. Caso esse menisco esteja lesionado na área vermelha e esse ligamento tenha uma lesão parcial, podemos tratar de maneira conservadora e isso tudo já basta, desde que a pessoa faça fisioterapia e entenda sua biomecânica correta. O segundo caso é muito comum, onde os atletas de alto rendimento estão desorganizados biomecanicamente e eles sofrem essa lesão sozinhos, como no caso do Neymar, onde ele fez a ruptura do ligamento cruzado associada ao menisco. No caso onde se tem essa lesão aguda, os médicos fazem 2 opções. Ou eles vão cauterizar esse menisco, ou eles vão suturar esse menisco. Chegamos finalmente na região externa do joelho, nós temos patela bipartida. Pode ser uma lesão que vem desde criança, é comum que a criança nasça assim, ela não fechou. Quando a gente começa a ter sintomas, é necessário e importantíssimo a intervenção de um biomecanicista,
porque nós conseguimos fazer com que essa patela não desenvolva uma artrose grave, nem na patela, nem na tróclea, quando a gente corrige mecanicamente. Caso você tenha uma lesão da sua patela, mas de forma aguda, é necessário procurar uma emergência ortopédica. Ainda nessa região externa poderemos encontrar um menisco discoide. Ele é um menisco mais arredondado, você nasce com essa característica de menisco, ele gera muita instabilidade. Quando uma criança começa a relatar que tem um problema, não está conseguindo ter essa estabilidade do joelho, a gente indica a troca da prática esportiva e um biomecanicista para atender essa criança. Caso você descubra isso só quando esteja mais velho, você já tinha isso anteriormente. No caso de ser um atleta, nós recomendamos uma cirurgia para que exista essa plástica desse menisco, mas se você não for um atleta de alto rendimento, nós entendemos que é melhor fazer um tratamento conservador. Ainda nessa região externa, nós temos a síndrome do trato iliotibial. Essa síndrome, ela é gerada por uma alteração biomecânica que pode começar a fazer uma inflamação nessa capa lateral. Essa musculatura é uma musculatura que ela fica em cima do quadril, tem um tecido de uma capa de tecido conjuntivo, mas ela vem de uma mudança na mecânica do tórax, gera uma alteração biomecânica no joelho e, se não tratada, pode gerar uma artrose grave. Ainda na área externa, podemos encontrar a artrose tibiofibular. Esse ossinho, ele é muito negligenciado por ser pequeno, mas é ele que sustenta nossos isquios tibiais, musculatura que fica na posterior da nossa coxa e que dá a base da nossa sustentação. Nesse momento, onde você já fez uma correção biomecânica, mas ainda consegue sentir dor nessa região, é interessante buscar um ortopedista, pois podemos encontrar aqui cistos ou até mesmo tumores. Mesmo benignos, é interessante retirá-los, pois ele pode comprometer toda essa articulação. Finalmente chegamos na parte posterior. Nós podemos ter o cisto de Becker. É como se fosse uma bexiga. Essa bexiga ela pode ficar volumosa e chegar a estourar. Nesse momento, quando essa bexiga estoura, a gente pode acometer a musculatura e a fáscia que vem logo abaixo da panturrilha, dissecando essa musculatura. Aqui nós temos um quadro de vermelhidão, rubor, inchaço e extremamente álgico. Como esse quadro pode ser semelhante à trombose venosa profunda, nós sempre recomendamos que procure um médico ou uma emergência caso isso aconteça. É muito importante perceber que o cisto de Becker, ele é um quadro secundário a uma lesão anterior. Pode ser uma artrose, uma lesão de menisco. A gente precisa fazer uma intervenção, mudar essa mecânica articular e, caso ele não regrida, com fisioterapia e um bom biomecanicista, a gente vai procurar um médico, pois eles têm algumas intervenções que eles podem fazer. Falando ainda da parte posterior do nosso joelho, ela é muito inervada e vascularizada, requer sempre muita atenção e é interessante buscar um médico. Nós temos a tendinite do músculo poplíteo. Esse músculo é um músculo que age junto com os músculos da pata de ganso, importante na desaceleração dos esportes, como futebol, cheerleaders, corredores de montanha, que você vai subir e descer muita área de instabilidade. A gente sempre tem que ter atenção, pois eles podem inflamar e gerar muita dor associada nessa região. E, na verdade, é por falta de controle mecânico dessa estrutura articular, vinda talvez do quadril. Nessa região posterior e lateral do joelho, nós podemos ter dores associadas a problemas miofaciais relacionados ao nosso quadril. Quando a dor for uma dor que irradia, tem uma característica de ser facial, ligamentar ou neurológica, é interessante ver um fisioterapeuta e um ortopedista para avaliar o seu caso. E aí, consegui tirar suas dúvidas sobre as dores no joelho? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários
que eu entro em contato com você. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, compartilhe nosso vídeo. Eu gostaria muito de saber de onde você é. Deixe aqui nos comentários. Vocês podem também me seguir no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre postando conteúdo. Beijo. Tchau, tchau.